E não há tempo que falte amor. Acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Seja bem-vindo aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família, no canal Cruz Maltino Sem Fronteiras. Sejam muito bem-vindos. Se não for inscrito, já dá aquela moral, aquele like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, o seu comentário pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno. E é isso, né, família vascaína? Cobraram transparência aí os VPs do Vasco, panela furada. A gente vai trazer aqui uma matéria do GE que destacou aí que o Salgado já tratou de resolver essa situação. Estão falando aí que houve vazamento, né, nessa carta aí que foi direcionada ao Salgado. Você acredita em vazamento? Sério, os caras estavam ficando de fora dessas negociações, trataram ali de dar um jeito na parada, né? O Salgado aí foi lá e já arrumou uma reunião aí com a KPMG e vamos trazer isso aqui no final do nosso vídeo. Mas antes vamos falar desse confronto aí bem difícil amanhã, né? Um jogo complicado contra o Grêmio, mesmo numa situação difícil, é um time realmente que tem uma folha salarial que eu vou trazer aqui, né? Os donos da bola falando sobre isso, de 11 milhões. É isso mesmo. E aí tá 4 rodadas sem ganhar. Eu fiz questão de trazer aqui a matéria do Globo Esporte, lá do Rio Grande do Sul, falando sobre o momento do Grêmio, essa dificuldade, a cobrança no Roger, né? Já estão pedindo o Renato Gaúcho, estão pedindo ali para demissão de alguns gestores também do Grêmio, e o presidente lá, o Romildo Bolzan, meteu até uma mala. A gente não pode passar essa dificuldade nesse campeonato da Série B. E segundo ele, vão trabalhar muito para ganhar do Vasco amanhã. Se liga na matéria aí, pressão em cima do Grêmio. 17 horas e 28 minutos. O presidente do Grêmio, Romildo Bolzan, chega ao centro de treinamentos Luiz Carvalho. Por trás desse muro, uma reunião a portas fechadas e o futuro do clube em discussão. Segunda-feira, 30 de maio, 19 horas. Depois de 1h30, o presidente Romildo Bolzan deixa o CT Luiz Carvalho. Não tem uma lógica que acontece de vez em quando aí, de vez em quando se relembra essas lógicas aí. Vamos mudar não mudando? O mês de maio do Grêmio está acabando sem nenhuma vitória na Série B e com o futuro do clube sob análise. Uma reunião que começou ontem à tarde e avançou noite adentro, discutiu os rumos do futebol gremista. Sintomas de uma diretoria que tenta espantar uma crise cada vez mais forte no horizonte tricolor. Nós fizemos aqui uma reunião de organização, de mobilização. Chegamos num ponto que nós precisamos nos mobilizar para responder muito mais do que estamos respondendo. Isso é um trabalho de direção, um trabalho de comissão técnica, é um trabalho de todos nós, de forma que a gente possa dar para a torcida uma resposta muito melhor. O técnico Roger Machado não participou da reunião. Ele e o vice de futebol, Denis Abraão, seguem nos cargos, mas cada vez mais pressionados pela falta de resultados e de desempenho. Temos que dar respostas, é isso que é importante, temos que dar respostas. E essas respostas nós temos que dar também tendo atitudes de mobilização plena e absolutamente compromisso final de que temos que começar a vencer partidas. Não é possível a gente ter um sofrimento tão grande num campeonato como este. Sofrimento que tem sido a tônica da equipe, mesmo com as mudanças tentadas pela comissão técnica. O Grêmio precisa identificar um modelo de jogo e tocar adiante. Só nos últimos 4 jogos foram 4 esquemas táticos diferentes. O time teve até 3 zagueiros no domingo contra o Vila Nova. Muda a equipe, não mudam os resultados. Ficar trocando a todo instante não vai adiantar, porque a situação do Grêmio é muito ruim, mas ela não é desesperadora. Roger precisa se sustentar até julho, quando vem a janela e ele pode contratar, e o Grêmio precisa contratar. 4, 5 jogadores, o Grêmio precisa encorpar, dar alternativas para o seu técnico. Essas alternativas são só para o segundo semestre, mas a resposta, essa sim, tem que ser imediata. Já nessa quinta-feira, contra o Vasco em São Januário. O Grêmio precisa efetivamente vencer e passar um campeonato mais tranquilo. Se isso não é uma verdade definitiva, neste momento é, e vamos trabalhar muito para vencer o Vasco.
O Grêmio quer mudar os rumos na Série B sem mudar de comando. Não tem uma lógica que acontece de vez em quando aí, de vez em quando se relembra essas lógicas aí. Vamos mudar não mudando? Mas a sombra de um passado recente de vitórias já se manifesta nas arquibancadas. E ecoa nos bastidores do clube. É isso, família. A gente tem que aproveitar aí a festa em São Januário, mais uma vez lotado, e abrir 7 pontos pro Grêmio e que eles se resolvam pra lá. A gente tem que garantir aí a nossa gordura aí nesse G4. Agora vamos trazer aqui os donos da bola para falar aí, né, sobre a festa da torcida, o apoio da torcida contra o Grêmio. Vamos falar aí dessa situação, o Grêmio com uma folha de 11 milhões aí, vale a pena aqui ouvir essa resenha e quero a sua opinião também. Se liga só no que os donos da bola falou sobre esse confronto aí, Vasco e Grêmio, e com o apoio da torcida mais uma vez. Se liga só. Agora, a torcida tá embalada com esses últimos resultados. O jogo do Grêmio é muito difícil. Só espero que, se tiver um revés contra o Grêmio, a torcida não oscile em deixar de apoiar o time. Eu acho que pode acontecer tudo nesse jogo, o Vasco vencer ou perder, mas a torcida tem que estar do lado do time. E eu acho que vai fazer uma diferença sim, São Januário lotado. E jogar em São Januário com a torcida a favor é muito difícil para qualquer adversário. Então o Grêmio vai sentir isso um pouco, mas o Grêmio é uma equipe de camisa grande. E tem que comparecer, porque aí o Vasco vai jogar contra o Náutico, se eu não me engano, depois, né? E depois é o Cruzeiro domingo. Esse jogo do Cruzeiro tem que ser no Maracanã, Dudu. São Januário só cabe 22 mil. Maracanã era pra botar... Ah, ele não quer também, tá igual vocês. Quer ver? Ontem na televisão falaram a folha do Grêmio. 11 milhões por mês. Ave Maria. É folha muito maior que muitos times da Série A. 11 milhões por mês. Mas quando rola o carocinho, que é... aí, mas tá em crise, tá? Rocha tá pra cair. Bota rapidinho aqui pra mim, André, por favor, a classificação da Série B, só pra falar um negócio legal sobre o Vasco. Ó, parada é o seguinte, fui clear. Aqui tá a classificação, Vasco hoje na segunda colocação, mesmo perdendo, que não vai acontecer, pro Grêmio, deixa eu me ajeitar aqui, eu tô todo torto. Pro Grêmio, o Vasco vai dormir no G4, Carlos Alberto, graças a Deus, receba! Responde, cara. Eu tô esperando o aleluia, eu recebo. Ah, tá, porque quando é o tambor você fala, quando é aleluia você... Aleluia eu gosto, aleluia é reverência a Deus. Enfim. Ó aí o... Vai, eu acho que é importante o Vasco estar no G4 o quanto antes, né? Mas o que mais vai importar é quando chegar a 38ª rodada. Que é aí que o Vasco tem que se permanecer no G4. E esse time tem bola para subir campeão igual o seu time, de 2009? E ver, há tempos atrás a gente veio criticando que o jeito que o Vasco vinha jogando não sobe. Mas assim, tá aprovado aí o Real Madrid. Você não precisa, o Botafogo ano passado. Você precisa dos resultados. E se o Vasco conseguir os resultados, independentemente de jogar bem ou não, vai subir. Agora ele tem que manter isso. Tem 9 jogos ainda, a Série B é um campeonato difícil. Ele não pode depois sair desse G4 e desgarrar do pelotão da frente. E a mesma situação do Botafogo. Quando esse investidor começar por outros jogadores, vai melhorar o processo do Zé Ricardo. Contextualizar. E pra gente estar finalizando o nosso vídeo, vamos trazer aqui a matéria que o Globo Esporte destacou. Salgado já tratou aí de resolver essa situação, a panela furou. E o interessante a gente colocar aqui, família Vasco, nem querendo criar polêmica, mas quando o Sérgio Frias, por exemplo, vem aí falar em algumas lives, né, o Vasco precisa estar protegido nessas situações, precisa de transparência, que foi cobrado por esses VP ontem. O Sérgio Frias é político, ele quer continuar na teta, mamando. Céu Levin também, quer confusão, quer tumultuar. Quando você vê aí membros da gestão cobrar transparência, porque o clube pode se prejudicar nesse negócio, realmente é uma coisa muito estranha. Mas como o torcedor realmente está cego e quer se ver livre dos políticos do Vasco, tá aí essa situação, privilegia aí a gestão Salgado e fazer de qualquer maneira aí essa SAF no Vasco. E é o que eu sempre tô falando aqui, é torcer agora para dar certo, família vascaína, já que isso vai passar, mas que a gente volte aí realmente às glórias. Mas tá aqui, eu vou botar na tela aí para vocês, ó, após ruídos com aliados, Salgados endereça reivindicações AVPs do Vasco e se reúne com a KPMG. O vazamento dos questionamentos dos vice-presidentes em relação à falta de participação na negociação com a 77 Partners não caiu bem no Vasco, mas a direção agiu rapidamente, contornou o caso. Nesta terça-feira teve início uma série de reuniões dos dirigentes com a KPMG para que os pontos levantados fossem tratados. É isso mesmo. Vazamento das informações, família, acredita nisso?
Mas a matéria segue aqui, ó. Incomodados com a falta de informações sobre o andamento das negociações com a 777 em suas respectivas áreas, 6 vice-presidentes da gestão Salgado solicitaram uma reunião com o presidente na última segunda. No encontro, cobraram uma maior participação deles nas tratativas com os grupos americanos. Eles expressaram isso verbalmente a Salgado, mas levaram um documento com 7 pontos específicos para orientar a conversa. O texto a qual o GE teve acesso e foi publicado primeiramente pelo UOL, né, a carta que eles mandaram aí Jorge Salgado. A matéria segue dizendo, ó, diante das reivindicações dos vice-presidentes, Jorge Salgado entrou em contato com a KPMG, que disponibilizou uma sócia para esclarecer dúvidas e ouvir sugestões dos VPs. As reuniões tiveram início na tarde desta terça-feira na sede do Vasco, no centro do Rio de Janeiro. Ocorreram 3 encontros nesta terça-feira com temas relacionados às áreas de marketing e patrimônio, que tem Vitor Roma e Fábio Nogueira, respectivamente, à frente das pastas. Ainda aconteceu uma terceira reunião com a presença de vários VPs sobre serviços compartilhados na fase de transição entre clube associativo e SAF. O GE também destaca aqui, né, uma fala do Vitor Roma, que participou ontem do canal Fanático Vascaíno, e ele diz o seguinte, ó: nós lemos o documento para o presidente Jorge Salgado e para o primeiro vice Carlos Roberto Osório na segunda-feira. O Jorge Salgado imediatamente pegou o telefone e pediu uma reunião para resolver esses pontos. As reuniões começaram hoje. A minha eu já fiz com a KPMG e já foi resolvida. O Vasco é um campo livre de ideias e o pau canta toda hora. Uma empresa com problemas como o Vasco tem a porrada, canta todo dia. E a matéria termina dizendo o seguinte: embora o vazamento dos questionamentos dos VPs tenha gerado um mal-estar internamente, o Vasco trata o assunto como encerrado e nesta quarta-feira novas reuniões entre KPMG e VPs serão realizadas. A ideia é esclarecer as dúvidas e ouvir as sugestões dos dirigentes. Está aí, família vascaína. Cara, é difícil. Eu, sinceramente, já não sei mais o que falar, como é que realmente isso já não estava acontecendo, como os VPs estavam a par, aí principalmente das pastas que ele comanda, por exemplo, aí o Vitor Roma, né? Como é que ele vai responder aí algum questionamento de um sócio, de um torcedor? Como é que vai o andamento, né? Essa votação na AGE? É realmente necessário que esses caras tenham aí toda a capacidade de tirar dúvidas dos sócios, de responder cada questionamento. A coisa não é feita dessa maneira. Então você vê uma falta de profissionalismo tremenda. Os VPs da gestão cobrarem transparência e aí falar que houve vazamento das informações da carta. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, você não acredita em mundo da Disney. Deram um jeitinho aí de o Salgado olhar para eles e aí responder, criar essas reuniões aí, criar essa narrativa aqui nesse mundo da Disney, mas é difícil. É o que a gente fala aqui. A gente acredita no modelo da SAF, mas essa SAF do Salgado realmente não passa credibilidade nenhuma. Agora, cara, é torcer realmente para dar certo. Mas esses são os exemplos aí negativos que a gente tem dessa gestão totalmente incompetente e que criou os piores resultados esportivos da história do Vasco da Gama. Vou ficando por aqui, tamo junto e é muito bom ser Vasco.